Opa, professor Felipe, e hoje e aqui nessa aula a gente vai falar um pouco sobre teste do seu nicho, porque depois que você mediu, você verificou, você acredita que aquele nicho é um nicho interessante, eu faria um teste, tá? Eu testo meus nichos de negócio antes de criar um projeto. Porque pensa o seguinte, para mim, no meu caso, que eu crio software, eu vou lá, crio um software, gasto um dinheirão, tá certo? Contrato os melhores programadores, a gente faz todo um trabalho para depois descobrir que aquele nicho não é lucrativo, que toda a predição que a gente fez estava errada. Ou então, a forma que a gente interpretou aquele nicho não era a forma mais correta, que tinha um melhor. Já pensou acontecer isso com você? É inadmissível acontecer isso nos negócios. E também acredito que essa linha de pensamento possa servir para você. Então, eu vou te mostrar aqui por vias gerais como que você pode testar o seu nicho. E por que testar? Porque eu comentei isso daí com você. Você vai testar para você ter certeza que aquela sua escolha é uma escolha interessante, mesmo se você quer ser um funcionário de uma grande empresa, você quer ser um freelancer, trabalhar remoto, quer ter inclusive o seu empreendimento, enfim, eu aconselho testar sempre. E como que você vai testar? Basicamente, você vai fazer o seguinte: você vai pegar, imaginar o melhor currículo, vai fazer esse currículo como se fosse um especialista, ou então você vai pegar um especialista do mercado e vai olhar qual é o currículo dele para se basear e vai se candidatar a uma vaga, tá certo? Exatamente, você vai fazer isso, vai se candidatar a uma vaga. E você vai começar a entender como os recrutadores vão lidar com você. Claro que você não vai fechar nenhuma entrevista, tá certo? Você vai fazer o quê? Você vai falar, muito obrigado, e você vai começar a medir como que foi essa interação, tá certo? Óbvio que se você for por uma entrevista, por exemplo, ou você for para um fechamento de trabalho, falando, prometendo mundos e fundos, e falando que você sabe fazer alguma coisa sem de fato saber, e receber inclusive dinheiro para isso, você vai cair numa enrascada. Mas você pode chegar até um ponto em que você fala, não, aqui é o ponto de parada. E o ponto de parada é antes de qualquer entrevista. Porque até então você vai começar a trocar alguns e-mails, trocar algumas mensagens. Você vai colocar esse currículo e vai colocar lá pedindo a oportunidade num site de empregos, por exemplo. Então, você selecionou um nicho e você sabe mais ou menos o conhecimento necessário para aquilo lá. E ao longo do tempo que você for refinando o seu canvas, você vai poder testar com muito mais propriedade esse nicho, porque você já vai ter completado o marketing, vai ter completado a etapa de mídia, vai ter completado a etapa de conhecimento e vai ter mais ferramental de comunicação com essas pessoas, legal? Então eu tô te passando isso, como eu comentei, de vias gerais para que você possa começar a utilizar isso à medida que você for preenchendo o Canvas, legal? Então, como eu comentei, uma ideia geral só para você entender. E fica tranquilo que empresa, todo mundo faz isso a todo momento. Você não vai estar fazendo nada de errado. Você só vai estar fazendo alguma coisa de errado se rolar grana, se rolar perca de tempo aí de entrevista, enganação e tudo mais. Legal? Então fica assim. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.